Os milagres de Deus começam a acontecer na nossa vida, em primeiro lugar, por misericórdia de Deus. Misericórdia dele, porque nós somos pecadores e não merecemos nada. Pelos méritos do nosso querido e amado Jesus, do nosso Salvador, é que Deus faz tudo isso por nós. E, além disso, eu gostaria de compartilhar 5 coisas que desencadearam milagres na minha vida. Além da graça, do amor e da misericórdia de Deus e do seu Filho Jesus. Então a primeira coisa foi a consciência da necessidade de insistir em oração. Porque Deus está nos ouvindo, tendo consciência, acreditando que Ele está nos ouvindo. E em Lucas 18, conta a parábola do juiz iníquo, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, como você ouviu essa palavra, Deus ouve e Ele responde. Ele pode demorar, mas Ele responde. Porque algumas coisas precisam de um certo tempo para o nosso amadurecimento. Ou por algum outro motivo que Ele sabe que é melhor para nós. Mas não desista, insista em oração. Que Deus está ouvindo a sua oração. Creia que Ele está ouvindo. A segunda coisa, além de crer que Deus está ouvindo, é acreditar que Deus quer o nosso bem, que Ele cumpre o que Ele prometeu na Bíblia. E uma coisa que mudou a minha vida foi quando eu passei a acreditar nas palavras que tinha escrito na Bíblia, não de forma trivial, mas de forma verdadeira. Se está escrito, Deus fala a verdade, e se Ele só fala a verdade, Ele cumpre aquilo na nossa vida. E eu comecei a ler dos Salmos 125 a 128 todos os dias, mas em especial o 127 e o 128, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E o 128 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Então, quando eu comecei a ler esses salmos, eu via que a minha vida eu fazia muito, mas não prosperava, não tinha os resultados de todo o meu esforço. E eu comecei a confiar mais em Deus, saber que é dele que vem a prosperidade. Não que você não deva se esforçar, a Bíblia diz que nós devemos fazer isso, estudar, trabalhar, buscar a direção de Deus e seguir fazendo a nossa parte. Mas o resultado, ele vem de Deus. É Deus que traz a prosperidade. Não adianta a gente correr ansiosamente, desesperadamente. A gente tem que confiar que Deus que dá a bênção sobre nós. E Ele cumpre essa palavra. E eu comecei a dizer, Senhor, cumpre essa palavra na minha vida. Cumpre essa palavra na minha vida, Pai. E Ele cumpriu. Como eu vou contar aos poucos todos os milagres que Ele fez na minha vida. O terceiro fator importante é andar em obediência a Deus, porque as bênçãos de Deus são condicionais à nossa obediência. Nós somos pecadores e Deus nos perdoa por intermédio do sacrifício de seu Filho. Mas Jesus não morreu na cruz para que nós pudéssemos pecar deliberadamente, sem nenhum respeito à santidade de Deus e ao sacrifício de Jesus. Então é importante buscar andar em obediência com toda a sinceridade do seu coração, com todo o amor do seu coração, porque quando Deus entra na nossa vida, um dos sinais é o amor que Ele coloca dentro dos nossos corações. E com esse amor nós fazemos a vontade dEle, até de forma natural, mas sem Ele todo o nosso esforço é em vão. Então é importante entender isso, não é obedecer assim, por fora apenas, de aparência, tentar fazer rigidamente todas as coisas certas. É obedecer com sinceridade do coração. Se aquilo não lhe é natural, confesse a Deus. Diga as intenções erradas que existem no seu coração, peça para Ele limpar, porque Ele limpa o nosso coração, tira toda impureza, todo mau sentimento, todo ressentimento. Ele nos limpa por completo para que nossa obediência seja sincera, seja fruto da nossa comunhão com Ele e não mera aparência, aparência de hipocrisia, tentando aparentar santidade sem ter. Então é muito importante obedecer com sinceridade de coração. E Deus promete as bênçãos dele quando nós obedecemos. Toda a palavra de Deus é válida. Jesus, quando se referia à palavra de Deus, ele se referia ao Antigo Testamento, que é muito desprezado pela maioria das pessoas. E o que é que ele promete em Deuteronômio 28? Diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor, de teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado.
quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então, se Deus promete isso, Ele cumpre. E se você tem alguma dúvida de que a desobediência traz maldição, leia o restante do capítulo, a partir do verso 15, para identificar se nem alguma das coisas ali ditas não está acontecendo na sua vida. Como, por exemplo, problemas financeiros, você só toma emprestado, o seu dinheiro não rende, não dá para suas necessidades, ou problemas com seus filhos que estão afastados de Deus, ou estão com algum problema muito grave, alguma maldição hereditária, ou até mesmo o resultado do seu esforço numa empresa ou nos estudos que não tem resultado. Tudo isso pode ser sinais de Deus querendo endireitar a sua vida, trazer você para mais perto dele. Então comece a examinar a sua vida, colocar ela diante de Deus, examinar o seu coração, colocar ele diante de Deus, confessando tudo que você pode estar fazendo de errado. Pedir a Deus perdão todos os dias, porque lógico que todos os dias nós pecamos, para que Deus limpe por completo a nossa vida pelo poder do sangue de Jesus. E Ele vai atender, vai perdoar, vai limpar a sua vida, vai quebrar a maldição hereditária, vai quebrar a maldição proferida, que muitas vezes os pais, às vezes sem querer, às vezes intencionalmente, amaldiçoam os filhos, proferindo palavras duras, xingamentos, dizendo que vai acontecer isso ou aquilo de ruim na vida dele. Deus quebra isso pelo poder do nome de Jesus, Ele quebra. Ele quebra a maldição decorrente do seu pecado e abençoa a sua vida. Ele te dá vida nova e perfeita diante dele. Queira seguir a vontade perfeita de Deus e não a permissiva. E aí você vai ter uma vida plena de abundância na presença de Deus. Porque Ele se alegra em nos abençoar, assim como um pai se alegra em dar presentes para o filho e suprir todas as necessidades do filho, Deus muito mais se alegra em fazer as coisas por nós. Ele só não quer que o nosso coração se apegue às coisas materiais, mas se nosso coração estiver firme nele, todas essas coisas nos serão acrescentadas. É o que Ele promete na Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então, se Ele promete, Ele cumpre. E não é só para alguns, é para todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. Então, Ele cumpre em todos nós. Ele quer abençoar a todos nós. Pelo poder do nome de Jesus, pela misericórdia e pelo amor de Deus. A quarta coisa importante é entender que se você está passando por uma provação, que lógico nós temos provações, às vezes para nos provar mesmo, para Deus manifestar o nosso caráter, para ver se nós estamos com sinceridade de coração ou não,
e até para nós nos conhecermos, que muitas vezes nós achamos que nós somos bons, justos, mas quando nós estamos numa adversidade, aquilo que há de ruim no nosso coração se manifesta. E por tudo isso Deus trabalha na nossa vida. Mas uma coisa você tem que ter em mente: a provação é temporária. Não existe provação para a vida inteira. Deus quer que você aprenda alguma coisa, ou quer aperfeiçoar o seu caráter. Então pergunte para Deus: Senhor, o que eu preciso aprender através disso que está acontecendo na minha vida? E Deus vai colocar no seu coração, Deus vai lhe ensinar, Deus vai fazer você compreender o que há de errado no seu coração, para que Ele transforme. Uma das coisas mais importantes que Deus quer que nós tenhamos é humildade. Muitas vezes Deus não nos dá mais bênçãos, porque nós nos enchemos de soberba, nos engrandecemos naquilo que Ele nos dá, em vez de engrandecer a Ele, que foi quem nos deu tudo, inclusive a vida. Então, peça a Deus para transformar o seu caráter, transformar você naquela pessoa que Ele quer que você seja, para que todas as bênçãos dele possam ser derramadas sobre sua vida em plenitude, e você possa ter uma vida feliz na presença de Deus. Porque, como eu disse, a provação é temporária. Deus nos guarda, Deus nos livra. E Ele quer nos aperfeiçoar para que não só nós tenhamos felicidade nessa terra, mas também sejamos salvos. E sobre isso, de Deus nos salvar, nos guardar de todo o mal e nos salvar da provação, o Salmo 121 diz: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus nos salva da provação. Deus nos salva. Ele promete isso na Bíblia. E Ele também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está nos caminhos do Senhor, está passando por uma provação, isso tem um propósito, não é à toa. Deus não se alegra no nosso sofrimento, Ele não nos faz passar por prova gratuitamente. Algumas vezes são ataques do inimigo também, mas esses ataques são apenas oportunidades para Deus fazer milagres na sua vida, se manifestar poderosamente na sua vida e fazer você reconhecer que Ele está vendo, olhando por você, que Ele se importa com você e que Ele opera poderosamente na sua vida para ajudar, para lhe salvar, para lhe livrar. Por fim, o último aspecto a ser considerado é o nosso dever de parar de reclamar e parar de criticar e começar a abençoar, agradecer. Porque a nossa palavra, Deus diz na Bíblia que tem poder e que pode nos trazer bênção ou maldição. Se você ler o livro de Provérbios, em muitos versos fala a respeito dos prejuízos trazidos pelo mau uso da palavra. Mas eu vou ler apenas um verso, recomendo que vocês leiam o capítulo 18 inteiro, dentre outros. Mas eu vou ler o verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então isso não é teoria da atração, não é pensamento positivo.
É a palavra de Deus que diz que nós devemos usar com sabedoria a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Muitas vezes nós vemos nossos filhos sofrendo por causa de palavras proferidas pela nossa boca em momentos de raiva. E isso não provém de Deus. Então, comece a abençoar e agradecer. Mesmo na provação é difícil, mas abençoe, agradeça, abençoe seus filhos, abençoe seu marido. Agradeça a Deus pela vida deles, abençoe a sua casa, agradeça por tudo que Deus lhe deu e abençoe. Profira palavras de bênção de Deus, pelo poder do nome de Jesus sobre a sua vida. E eu vou contar uma pequena experiência do que aconteceu comigo. Nessa época eu ainda não tinha conhecimento dessas coisas. Era cristã, mas não profundamente, não de verdade, digamos assim. Tinha conhecimento da palavra, frequentava a igreja, mas ainda não tinha começado a desenvolver esse relacionamento maior com Deus. E nossa família estava passando por dificuldade financeira. A minha mãe havia acabado de pagar um eletrodoméstico que havia quebrado. Se não me falha a memória, era um fogão. E quando ela terminou de pagar, ela falou: ainda bem que terminamos, agora vai folgar um pouco o orçamento. E na hora eu estava tão aborrecida com toda aquela situação financeira e eu disse: nem se anime muito, porque do jeito que as coisas estão, vai bem quebrar outra coisa, vai quebrar a geladeira ou qualquer outra coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Não recordo se no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, mas a geladeira quebrou e ela teve que comprar outra e continuou na situação financeira ruim, pagando. Então, Deus nos criou assim. Ele ouve o que nós falamos e o inimigo também ouve. Então, quando nós damos brecha para o inimigo, falando o que ele quer ouvir, declarando aquilo sobre a nossa vida, é isso que a gente acontece na nossa vida. Então nós temos que parar com isso. Se você não tem uma palavra de bênção para dizer, é melhor ficar em silêncio. Se você não tem uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, é melhor ficar em silêncio. Peça sempre sabedoria a Deus para falar, para proferir bênção sobre a vida, especialmente da sua família. Porque Deus diz na palavra dele que nós trazemos vida ou morte sobre a nossa vida, pela nossa boca. Nós temos inclusive que professar o nome de Jesus, não podemos só ter no coração, nós temos que declarar a nossa fé em Deus e no poder do nome de Jesus, que é assim que Deus age na nossa vida, por meio da palavra, a palavra dele. Inclusive eu já ouvi uma pregação falando a respeito disso, que a palavra antigamente era falada. Nós hoje temos o documento escrito, mas não existia um livro impresso para todo mundo antigamente. Então as bênçãos de Deus, o que tem escrito na Bíblia era falado. Então leia a palavra de Deus, leia as bênçãos de Deus sobre seus filhos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Abençoe a sua vida. Leia a Bíblia. Conheça a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que é o manual de Deus na nossa vida. É a maneira como Ele se comunica conosco de forma imediata, para nós sabermos a vontade dEle, o que Ele quer para a nossa vida, o que é certo, o que é errado, o que Ele se agrada que nós façamos. Então, quando nós amamos alguém de todo o nosso coração, nós procuramos saber o que agrada,
para fazer para aquela pessoa, muito mais com Deus, que é o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso mantenedor. Que nós busquemos conhecer a palavra dele, que tem tanta coisa que abençoa até a vida das pessoas que não creem nele, mas não o seguem de todo o coração. Por misericórdia, ele abençoa. Imagina das pessoas que buscam agradar a ele de todo o coração. Se ele, por misericórdia, abençoa a vida das pessoas que não o seguem, ou seguem parcialmente, nós vemos que ele dá amor para todo mundo e fica buscando aquelas pessoas para que elas se convertam. Imagina você que está nos caminhos dele, como na parábola do filho pródigo. O filho estava na casa do pai, usufruindo de tudo, mas achava que não tinha nada, achava que era um servo do pai, mas ele era filho. E quando o filho pródigo retorna à casa, que o pai dá uma festa para ele, o irmão que estava na casa, que era filho de Deus, tudo que era do pai era dele, achava que o pai o estava tratando como servo e dando preferência ao filho pródigo, mas não era isso. O pai amava os dois, assim como Deus ama todos nós. E se ele se alegra com o filho pródigo que volta para os caminhos dele e abençoa, imagina você que está seguindo a Deus. Deus quer abençoar você também, de todo o coração. Você que está seguindo a Deus, buscando a Ele de todo o coração. Acredite na bênção de Deus sobre a sua vida. Creia que Ele é seu pai, seu papai. E Ele quer fazer tudo por você, trazer toda a felicidade, lhe dar família honrada sobre essa terra que está querendo destruir a família. A sua família vai ser um exemplo para essa terra de que a família é uma coisa boa, instituída por Deus. Um exemplo sobre essa terra para que as pessoas ímpias queiram seguir esse Deus que restaura famílias, que prospera o seu povo, que nos dá honra, que nos dá dignidade, que nos faz pessoas nobres e honradas para a honra e glória de Deus, do próprio nome dele. Que nós possamos acreditar nessa palavra de Deus que promete bênçãos. As pessoas só veem sofrimento e pesar na nossa vida muitas vezes. Não vem a obra de Deus, é o mesmo Deus da Bíblia, é o Deus de hoje. Ele faz milagres, Ele cura o doente, Ele prospera os nossos bens, Ele abençoa e mantém a nossa família. Você tem que acreditar que esse Deus da Bíblia é o mesmo Deus de hoje. E tudo isso Ele faz na sua vida. Não é promessa em vão, não é palavra à toa, é a palavra de Deus. Então acredite nisso. E peça para Deus cumprir essa palavra na sua vida, que Ele vai cumprir pelo poder do nome do Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus. Nosso Messias prometido, Yeshua HaMashiach. Amém.